Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós estamos diante de Filipenses, capítulo 1. Vamos destacar algumas coisas para comentarmos aqui, a fim de auxiliar você que está sempre me acompanhando e se interessa também pelo grego bíblico. Observe que nós temos o nome Paulo no português. Ele, quando a gente lê a partir do texto grego, ele termina sempre com um sigma, que é o equivalente ao nosso S. Terminou com S, não é plural, e sim singular. O mesmo ocorre com Timóteo. Aqui a pronúncia é Timóteos. Todavia, esse S, essa terminação aqui, e ômicron, sigma, que é equivalente ao nosso OS, está indicando que é uma palavra singular. De modo que você tem aqui, ó, Paulus, Kai, Timóteos. Agora, quando a gente vai para a forma plural da palavra, você vai ver, encontrar com esta terminação aqui. Essa terminação ômicron iota já indica que é uma palavra no plural e não no singular. É uma referência a servos, duloi, ser, servos. Se fosse servo no singular, doulos ou doulos, mas terminaria com ômicron sigma. Terminaria dessa forma aqui, ó, e não o ômicron iota. Um outro caso específico que eu quero fazer destaque é que quando você encontra sempre essa terminação na palavra, que é um ômicron Y, assim como esta aqui, porque está fazendo concordância, ômicron Y, que vai ter uma pronúncia equivalente ao nosso U, de modo que eu vou ler Ristu, e aqui Yesu, Yesu, Ristu, Yesu. Quando termina com ômicron e Y, já está mostrando que o caso é genitivo, que indica posse. No caso aqui, dentro do texto, Paulus kai Timóteos douloi Christou Iesu. Ou seja, Paulo e Timóteo, servos de quem? De Cristo Jesus. Esta terminação, ômega e, e, e Y, está indicando que é um caso de posse. Servos são servos de quem? De Jesus Cristo. E aqui há uma concordância dentro do grego. Por isso que aqui termina em U e aqui de igual modo. Passem dois. Deixa eu ver. Dois. Agora nós temos uma palavra que eu quero destacar. Hagios. Vem de hagios, santo. Aqui no caso está na terminação plural. Termina ômega, iota, sigma. E está indicando que aqui se refere à forma plural e não singular. Hagios, que vem de hagios, santo. A ideia, vou dizer assim, essencialmente falando, é que o santo, ele não é simplesmente separado para Deus e para o seu serviço, mas no santo há uma diferença, há realmente algo que vai diferenciá-lo. Um homem santo ou uma mulher santa da parte de Deus são pessoas diferentes, acredite. Essencialmente falando, é questão de essência. E a gente pode ter isto em mente. Mais uma vez, vai ter en, que mostra a posição, né? En, estou, Yesu, aqueles que estão em Cristo Jesus. Dois, o sim.
en Filipos, é a cidade justamente de Filipos. O que eu gostaria de falar aqui, nós temos até apenas a pronúncia, sin, nós temos aqui kai diáconos, que aqui você sabe que é diáconos, conforme a tradução aqui, mas o que eu quero chamar a atenção é para esse termo aqui, ó, episcopos, que é justamente bispo, bispos. Está na forma plural porque termina em ômicron, ômicron, iota e sigma, tá bom? Só por conta disso você já sabe que está no plural. Não se refere a bispo no singular, e sim bispos. O que que a gente vê nas cartas paulinas, nos textos bíblicos, como em Atos dos Apóstolos? Primeiro que cada igreja não tinha apenas um pastor. Cada igreja havia mais de um pastor. De modo que a gente faz coro com Erickson Millardi, que chama atenção para a pluralidade de pastores dentro das igrejas locais do Novo Testamento. Ponto um. A segunda coisa que eu quero falar é que havia três tipos diferentes de palavras para descrever a função pastoral. Pastor, que ocorre apenas uma vez em um Novo Testamento, presbíteros e bispos. Tanto pastores, bispos e presbíteros indica a mesma função pastoral. Existem denominações que há pastores, como se este estivesse acima dos presbíteros. Mas acontece que, biblicamente falando, os presbíteros são aqueles que pastoreiam, exercem a função pastoral. Os bispos aqui, deixar agora destacada a palavra toda para que você possa ter uma ideia, os bispos, eles são justamente pessoas que vão estar à frente das igrejas locais. Ou seja, cada igreja tinha mais de um bispo, tinha bispos, e estes desenvolviam o quê? A função pastoral. Era o que a gente chamou de pastores, esses bispos. E quando a gente vê o emprego de episcopos no grego, é sempre dentro de comunidades cristãs, mas que são de origem gentílica. Todas as vezes que o contexto é gentílico, vai mencionar episcopos. E todas as vezes que a comunidade cristã é de judeus convertidos a Cristo, eles vão mencionar presbíteros, que significa anciãos. Logo, presbíteros, traduzido é anciãos. E nós temos que é justamente essa função pastoral. Já os bispos aqui, não é que eles são bispos no sentido que eles vão supervisionar outras igrejas, um conjunto de igrejas, nada disto. São, são pessoas que estão ali, que têm essa ideia de supervisionar, mas eles estão dentro daquele contexto local e não abrangente como é utilizado bispos nos dias atuais. São nuances do texto bíblico, porque quando é um contexto, repito, judaico, vai estar lá a expressão se referindo aos pastores como presbíteros. Quando é um contexto gentílico, aí sim vai encontrar essa palavrinha aqui, ó, episcopos, no grego. Uma outra nuance que eu quero apresentar para vocês é essa graça aqui, ó. A palavra graça aqui no versículo 2 é charis, da onde vem a palavra dom. Harismata, dons, haris, dom. Essa graça sempre a ideia é de que ela está em ação. Eu já defini aqui, dentro do cantinho teológico, que o dom espiritual é nada mais, nada menos do que a graça de Deus em ação a favor dos outros através de nós, porque ele nos confere dons espirituais para exercermos visando o proveito comum, de modo que nós temos
aqui essa palavra haris, que sempre vai indicar uma ação, como se a graça estivesse em movimento. A graça nunca é estática, parada. Pelo contrário, a graça de Deus é sempre dinâmica e não estática. Uma outra curiosidade, deixa eu ver que eu posso apresentar aqui, é o que aparece justamente aqui em orações, tanto em português, tá, gente? Quando fala assim, nós sabemos o que é oração, né? Oração quando a gente fala com Deus, correto? Agora, e súplica? São duas coisas distintas? Súplica, na verdade, também é uma oração, mas é algo específico. Por exemplo, eu faço uma oração. Dentro dessa oração, naturalmente, vai ter expressões de louvor, de gratidão, de confissão, e etc e tal, né? Sim, petição e por aí vai. Mas quando eu me detenho em oração de uma forma específica, aí sim eu estou fazendo uma súplica. De modo que súplica, sim, é uma oração, porém de forma específica. Dito isto, agora uma última palavra só para a gente fechar esse vídeo. Observe aqui o termo cooperação. Você talvez nunca ia imaginar que a palavra cooperação, que foi traduzida aqui, vem justamente da palavra koinonia. Porque você ouviu repetidas vezes que koinonia é comunhão. E, de fato, é. A comunhão é ter algo em comum. Mas acontece que koinonia é mais do que ter comunhão ou algo em comum. A koinonia dá a ideia também de uma participação, uma cooperação. E é justamente essa palavra koinonia que foi traduzida aqui para cooperação. Em termos práticos, koinonia, você lidaria com um irmão em Cristo ou uma irmã da seguinte maneira: meu irmão ou minha irmã, em que posso ser útil? Como posso lhe ajudar? Quando você coloca-se à disposição desse irmão ou dessa irmã, você está literalmente com essa predisposição de koinonia. Porque koinonia não é simplesmente sentar numa mesa e ter um banquete, comer, beber, prosear, bater um papo e depois vai embora. E ter aquela impressão assim, olha, aqui tem uma verdadeira koinonia. Não. Pode ser isto sim, mas é muito mais do que isto. É bem mais amplo do que isto. A koinonia, como eu disse, tem a ver com participação, cooperação. E os exemplos aqui que eu coloquei são bem práticos. E eu vou apenas pronunciar a palavra evangelho. O evangelho, é, não foi ele não foi traduzido, ele foi transliterado para a nossa língua portuguesa. Porque evangelho literalmente significa o quê? Boas novas, uma boa notícia. E o evangelho de Deus ao mundo é justamente Jesus Cristo. Jesus é a boa notícia ao mundo. O mundo estava em condenação e Deus enviou Jesus para se tornar o Salvador do mundo. É ele e Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não de alguns poucos. Mas a palavrinha aqui, evangelho, note que nós temos, em termos de pronúncia, a gente faz até um ajuste dentro da pronúncia erasmiana por uma questão de eufonia. E quando nós temos dois G aqui, ó, tem um G, que é o gama, seguido de outro gama. Esse gama aqui, que está agora em destaque, ele vai ter um som de N, de modo que eu vou ler da seguinte maneira, ó. Evangelion. Evangelion. Evangelion, literalmente, é boa notícia, ou seja, evangelho.
Mas lembrando que Evangelion, no grego, não foi traduzido, foi transliterado, como acontece com muitas outras palavras, como nós já nem vimos assim, não nos detemos, mas como na palavra diáconos, aqui no grego, diakonós, diakonos, melhor dizendo, diakonos. Note que a grafia é equivalente à nossa transliteração em português, não foi traduzido. O diácono é aquele que serve, o diácono é um serviçal. Hoje seria algo equivalente ao garçom, aquele que está sempre à disposição, né? Entre aspas, do cliente, o garçom vai lá servindo o tempo inteiro, se coloca à disposição, está ali prestando atenção em tudo, é solícito, etc e tal. O diácono também. Mas nós temos muitas outras palavras que não foram traduzidas para o português. Batismo, e sim transliterada, apóstolos, diáconos, evangelho e assim por diante. Uma infinidade de palavras que não foram traduzidas. E quando você vê na sua versão a palavra presbíteros, é porque não foi traduzida. Porque quando é traduzida em outras versões, vai ter lá o significado que é justamente anciãos. Nós fizemos um passeio, vou dizer assim, rápido, do capítulo 1 de Filipenses até o capítulo de número 5 para que você possa se familiarizar, né, com o texto bíblico, mas a partir do original. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente. E se você tiver alguma pergunta, é só deixar aqui no comentário que a gente, em tempo hábil, responde. Deus abençoe. Fique com Deus.